Isolamento acústico, por Brenda Cardoso, Franciele Pujol Nobre e Heloísa Moraes. Os tópicos abordados neste trabalho serão uma breve introdução, fundamentação teórica, breve definição dos principais conceitos da acústica, danos causados à saúde devido ao ruído, normas técnicas, procedimento utilizado e o projeto final. O projeto foi realizado na empresa Hubner Fundição de Alumínio, situada em Blumenau. O objetivo era realizar uma cabine acústica para fornecer o devido conforto ao operador do setor, em que se retira marchas dos compressores fabricados na empresa. Pela norma NR12, o máximo permitido por uma jornada de trabalho seria em torno de 85 decibéis, sendo que o equipamento estava emitindo um ruído em torno de 110 decibéis. Após a construção da cabine acústica, foi identificada a emissão de 86 decibéis, sendo que o operador é obrigado a utilizar os EPIs em qualquer circunstância. Fundamentação teórica. As ondas são perturbações que se propagam pelo espaço sem transporte de matéria, apenas de energia. O elemento que provoca uma onda é denominado fonte. Por exemplo, uma pedra lançada nas águas de um rio gerarão ondas circulares. A amplitude corresponde à altura da onda, marcada pela distância entre o ponto de equilíbrio, o repouso, da onda até a crista. Note que a crista indica o ponto máximo da onda, enquanto o vale representa o ponto mínimo. O comprimento de onda, representado pela letra grega lambda, é a distância entre dois vales ou duas cristas sucessivas. A velocidade, representada pela letra V, de uma onda, depende do meio em que ela está se propagando. Assim, quando uma onda muda seu meio de propagação, a sua velocidade pode mudar. No sistema internacional, a frequência é medida em Hz e corresponde ao número de oscilações da onda em determinado intervalo de tempo. A frequência de uma onda não depende do meio de propagação, apenas da frequência da fonte que produziu a onda. O período corresponde ao tempo de um comprimento de onda. Por exemplo, em um relógio de pêndulo, o período do pêndulo é determinado pelo tempo que este leva para realizar o movimento de ida e volta. Nota-se que depois deste período, o pêndulo fará o mesmo movimento novamente, ou seja, se repetirá. Segundo a direção de propagação das ondas, elas são classificadas em ondas unidimensionais, ondas que se propagam em uma direção, ondas bidimensionais, são ondas que se propagam em duas direções, ondas tridimensionais, são ondas que se propagam em todas as direções possíveis, ondas longitudinais, a vibração da fonte é paralela ao deslocamento da onda. Ondas transversais, a vibração é perpendicular à propagação da onda. Na imagem, podemos ver o esquema de uma onda sonora, mostrando-nos uma fonte sonora apontada para a direita, bem como as regiões de compressão e rarefação das moléculas de ar, o que caracteriza as ondas sonoras como longitudinais. As ondas sonoras podem sofrer os fenômenos ondulatórios da reflexão, refração, difração e interferência.
O som pode ser descrito através de uma sequência de ondas sonoras, que são ondas de deslocamento, densidade e pressão, que se propagam pelos meios compressíveis. Quando uma onda sonora se propaga através de qualquer gás, ocorrem várias compressões e rarefações de pequenos volumes no gás. O isolamento acústico está relacionado a como os elementos construtivos que reduzem a transmissão sonora entre ambientes. Em geral, isolamento acústico depende da massa dos materiais. Elementos pesados, como paredes de alvenaria, vidros espessos e elementos de concreto, apresentam alto grau de isolamento acústico. Uma alternativa para obter bom isolamento acústico com materiais mais leves é a utilização de sistemas compostos, por exemplo, o drywall. Esses sistemas são uma espécie de sanduíche, em que nas partes externas são utilizados materiais mais densos e pouco espessos, como placas de gesso, e a parte interna é preenchida com materiais porosos ou fibrosos, como lãs minerais ou lãs de PET. As frestas também influenciam muito na eficiência do isolamento acústico. Para se ter uma ideia, uma parede com apenas 0,1% de fresta pode ter seu desempenho de isolamento acústico seriamente comprometido, perdendo até metade de sua eficiência. Quando o ruído for externo, o isolamento acústico global da fachada vai depender do isolamento da parede combinado com o das esquadrias, portas e janelas. Em ambientes de cobertura, a composição do telhado também deve ser levada em consideração. É realizado a especificação de elementos para isolamento acústico. Você já deve ter ouvido falar que o isolamento acústico medido em campo pode ser diferente do isolamento medido em laboratório. Isso acontece porque em um laboratório é possível garantir que a transmissão sonora ocorra somente pelo elemento ensaiado, diferente de uma situação real. Construção de uma parede, instalação de portas ou janelas, por exemplo. Para especificar materiais em projeto de isolamento acústico, são necessários ensaios de laboratório. Estes ensaios são feitos de forma normalizada de acordo com normas técnicas, o que possibilita a posterior comparação do desempenho entre materiais e a escolha mais apropriada para cada caso. É realizado a
A velocidade de propagação do som é diferente para os diversos estados da matéria. O som encontra mais facilidade para se propagar quanto mais proximidade há entre os átomos ou moléculas que compõem o corpo. Assim, dizemos que a velocidade com que o som se propaga nos meios sólidos é maior do que nos meios líquidos, e a velocidade de propagação nos meios líquidos é maior do que nos meios gasosos. Os danos causados à saúde devido ao ruído são potencialmente perigosos à saúde, já que são sons mais altos e repetitivos, que causam prejuízo às pessoas que estão em constante exposição a eles. Se as pessoas que estão sujeitas à exposição ao ruído sonoro não utilizarem equipamentos de proteção individual para evitar possíveis danos, os prejuízos podem começar a aparecer. Os danos Os principais efeitos do ruído ao corpo humano são comprometimento da comunicação e entendimento vocal, problemas neurológicos como insônia e dores de cabeça, problemas cardiovasculares como aumento de batimentos cardíacos, vertigens, desequilíbrios e desmaios, problemas respiratórios, problemas digestivos como gastrite, problemas comportamentais, como irritabilidade, ansiedade, cansaço, desânimo, déficit de atenção e diminuição de rendimento devido à falta de disposição. As etapas do projeto foram acompanhamento do processo dos funcionários que utilizam a máquina, pesquisa sobre normas e materiais, desenho da cabine, apresentação do projeto para a empresa e confecção da cabine acústica. Foi desenvolvido o enclausuramento de uma máquina adaptada que retira os machos das peças produzidas a partir do processo de coquilha. Durante algumas semanas, foi acompanhado o processo para identificar as reais necessidades dos funcionários que operam a máquina, e a principal queixa pelos funcionários realmente foi o barulho que incomoda durante o funcionamento da máquina. A norma que regulamenta máquinas e equipamentos é a NR12, que é um conjunto de medidas e normativas técnicas que atuam diretamente na utilização segura de máquinas e equipamentos no ambiente de trabalho, com o intuito de promover a saúde ocupacional, a prevenção de acidentes e a eliminação dos riscos presentes no ambiente de trabalho. Após testes realizados, obtemos o resultado que a máquina emite em torno de 110 decibéis, muito acima do que é indicado, por
obrigatório que os trabalhadores façam o uso de 2 EPIs auricular. Para obter o isolamento acústico da caixa, utilizamos lã de rocha. O processo de fabricação da lã de rocha consiste na produção de fibras que são compostas posteriormente por algum aglutinante de resina. Durante o processo de produção, as fibras são prensadas na densidade e espessuras desejadas, obtendo no fim placas rígidas ou semi-rígidas, feltros e flocos. Conforme pesquisado, determinou-se que se adequaria melhor, pois além de oferecer isolamento acústico, a lã de rocha também é capaz de fornecer isolamento térmico, pois suporta temperaturas de até 600 graus Celsius, sem propagar chamas, por ter perfil incombustível, além de outros benefícios, como não exigem manutenção periódica, baixo investimento, material não cancerígeno, resiste a vibrações e um material de fácil manuseio. Após a instalação da cabine, a empresa contratou um técnico responsável para verificar o ruído que a máquina estava emitindo após a instalação da cabine. Foi verificado que o nível de ruído estava em torno de 83 decibéis, o que torna o trabalho um pouco mais agradável, pois, mesmo assim, os operadores são obrigados a utilizar os EPIs auriculares. Após a instalação da cabine, a empresa contratou um técnico responsável para verificar o ruído que a máquina estava emitindo após a instalação da cabine. Foi verificado que o nível de ruído estava em torno de 83 decibéis, o que torna o trabalho um pouco mais agradável, pois, mesmo assim, os operadores são obrigados a utilizar os EPIs auriculares. O desenho do projeto foi baseado no da máquina atual, já que em questão de movimentação, os funcionários não deram queixa. Foi pensado em isolar o máximo possível para não ter saída de ruído. As medidas de altura e distância foram determinadas com o auxílio dos funcionários que operam a máquina.